Graças a Deus voltou o Brasileirão. Graças a Deus nós temos agora muitos jogos para poder trabalhar. Isso significa que se você tem conhecimento sobre os times, sobre os campeonatos e você tem muitos jogos, significa que você vai ter mais oportunidades para poder trabalhar, tanto no pré-jogo quanto no ao vivo, né? Se você tem conhecimento, você vai ter mais oportunidades. E se você tem mais oportunidades, oportunidades boas, significa que você vai lucrar mais. É assim que funciona nas apostas. Conhecimento, com gestão, com estratégia, com controle emocional, com jogos bons para poder trabalhar, aí você lucra mais. A ordem é essa, o ciclo é esse, tá? Então o Mundial de Clubes estava muito bom, estava excelente, só que quando entra na fase de mata-mata, aí começa a diminuir a quantidade de jogos e a gente fica sem ter o que trabalhar. Agora, com a volta do Brasileirão, aí, meu irmão, é oportunidade demais, né, para a gente poder lucrar. E nesse vídeo aqui, eu vou analisar os jogos do Brasileirão de hoje, da Série A, da Série B, né, e também da MLS, que está trazendo um lucro absurdo para a gente. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Olha quantos jogos nós temos da MLS. Eu vou dar uma dica, porra, foda para vocês aqui, beleza? Então se inscreve no canal, curte o vídeo. Já tem aí também que eu lancei a análise da final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG. Tá sensacional o vídeo, trouxe muitas dicas para vocês de apostas, tá? E vai ter também vídeo com análise do domingo, tá? Do Brasileirão, da Série B também, da MLS. Então isso vai te ajudar muito, vai te ajudar bastante. Então esse canal é um canal voltado para o apostador, um canal voltado para quem quer análise de qualidade, né, conhecimento sobre os times e dicas também de apostas, tá? Vamos lá, vamos falar aqui. Ah, quase eu esqueci, ó. Eu vou fazer um evento que é Viver do Esportivo, tá? Um evento que, cara, vai ser um divisor de águas para você que está na dúvida se consegue ou não lucrar com apostas, tá? Então vai ser um divisor de água realmente. Depois dessas lives que eu vou fazer, e você precisa se inscrever para participar, não vai ficar salvo, você vai tomar uma decisão. Se você quer continuar apostando ou não. Ou só por divertimento mesmo, tá? Porque nas apostas, a aposta não aceita desaforo para casa. Então, ou você vai lucrar, ou você vai perder dinheiro. E muitas vezes eu vejo muitas pessoas se afundando, perdendo seu dinheiro, se afundando, simplesmente porque não tem as ferramentas necessárias, o conhecimento necessário para ser lucrativo. Então, nessa série de lives que eu vou fazer, eu vou te dar as ferramentas que você precisa. Então, eu vou falar de estratégia, eu vou falar de métodos de gestão, eu vou falar de controle emocional, eu vou te falar tudo o que eu fiz para ser lucrativo. E, cara, eu tenho um conhecimento de sobra e não é só falar, né? É fazer. Nos últimos 2 anos, menos de 3 anos, 2 anos e meio, foram quase 400 mil reais, né, faturados, feitos com aposta, tá? E todas essas apostas, tudo documentado, tudo enviado no clube para as pessoas que estão dentro do clube dos 5%. Então, assim, eu tenho, não é falar, é fazer, beleza? É fazer. E nesse evento eu vou te explicar, eu vou te mostrar como é que eu fiz, como é que eu faço, beleza? Então se inscreve agora. Vamos lá, vamos falar de Brasileirão, galera. Os 2 primeiros jogos que teremos nessa rodada é Internacional e Vitória e Flamengo e São Paulo. Aqui nós temos favoritos, né? Claro, jogando dentro de casa. O Internacional enfrenta o Vitória no Beira-Rio. O Internacional, só recapitulando aqui que já tem muito tempo que o Brasileirão tá parado, né? O Internacional tá na 17ª colocação com 11 pontos, o mesmo número de pontos do Vitória, tá? O mesmo número de pontos do Vitória. Só que a gente tem um Internacional que, obviamente, a gente sabe que tem um elenco melhor do que essa posição que está. Inclusive, antes do Brasileirão começar, a gente colocava sempre ali Flamengo, Palmeiras e o Internacional, né, tava nessa briga para brigar pelo Brasileirão. Começou o Brasileirão e a gente não viu isso. O Internacional fez uma grande partida contra o Flamengo, fez outras boas partidas, mas depois começou a cair de desempenho. Muito disso também, obviamente, era por conta das lesões que o Internacional tinha, a sobrecarga dos jogadores, porque o Internacional, assim como muitos clubes aqui no Brasil, o time titular é um time muito bom, só que o reserva não acompanha muito o nível do titular, sabe? Nas substituições não mantém aquele nível. E também houve muitos erros ali em jogos pontuais do Roger, como por exemplo aquele jogo contra o Corinthians, né? Onde eles acabaram tomando uma virada. Tava ganhando o jogo e acabou tomando uma virada. Então,
Internacional, esse tempo eu acredito que vai ser muito bom para o Internacional, que tem um bom técnico, que tem um bom time, e não é para estar nessa posição da tabela. Vai enfrentar um Vitória que acabou de demitir o seu treinador, o Carpini, né? E quem assumiu agora é o Carille. Então é um estilo de jogo, um modelo de jogo dos dois técnicos completamente diferentes. Tá? O Carpini é um cara que gosta de atacar, gosta de pressionar, né? Tem um estilo de jogo um pouco mais ativo, diferente do Carille, que tem um estilo de jogo totalmente reativo. E como o Carille assumiu agora, eu acredito que o Vitória deve jogar fechadinho, num bloco muito baixo, e o Internacional deve ter o comando ali do jogo, deve pressionar bastante o Vitória, tá? Para esse jogo, eu gosto de duas opções aqui, tá? Eu gosto de olhar para o cenário do empate anula Internacional, é algo que eu gosto para utilizar em uma dupla. E eu sempre vou recomendar aqui, como é nessa volta do Brasileirão, o empate anula, até porque, como eu falei, o Internacional, antes da parada, vinha numa oscilação muito grande. Fez uma boa campanha ali na Libertadores, passou do grupo, mas no Brasileirão não vem fazendo bons jogos. Então, eu recomendo o empate anula, tá? E outra opção que eu gosto bastante é para o Internacional ter mais escanteios no jogo, tá? O Internacional, em casa, tem uma média aqui, ó, de 6 escanteios por partida e 3 sofridos. É uma média alta. Em 60% dos jogos cobrou mais escanteios do que o adversário. O Internacional deve ter aqui a posse, como eu falei para vocês, e ele deve... o Vitória deve ter um estilo de jogo muito reativo, por conta do seu treinador, do Carille, de estar assumindo agora. Acredito que o Vitória vai entrar para não perder, tá? Então, esse é o cenário que eu acredito para esse jogo. Por isso que o Internacional, para ter mais cantos também, é uma boa aqui, tá? E aí no ao vivo, obviamente, também você pode estar de olho no mercado de gols e no mercado de vitória do Internacional. Mas o Internacional mais cantos e também o empate anula, para mim, são as melhores opções para esse jogo. No caso do Flamengo contra o São Paulo, o São Paulo ainda segue com alguns lesionados, né? O Lucas deve estar fora aqui, outros jogadores também. Então o São Paulo tem ainda alguns desfalques e também teve uma mudança de treinador. Saiu o Zubeldia agora, chegou o Hernan Crespo. O Hernan Crespo teve até um bom tempo aí de trabalhar com esse time do São Paulo, mas a gente não sabe mais ou menos como é que vai ser o São Paulo. Um dos grandes pontos do São Paulo é a dificuldade em atacar, né? De criar jogadas. Muito, obviamente, pelos desfalques que tem. Então, o São Paulo, acredita que o Hernan Crespo, com o tempo, deve melhorar, deve corrigir esses problemas, mas para esse jogo já vai enfrentar uma equipe que está pronta, né? Então, é um São Paulo que vai ter uma reformulação agora, com o Hernan Crespo chegando, contra um Flamengo que já está pronto, um Flamengo que já tem uma identidade de jogo, que já tem uma forma de jogar bem clara. Então, o jogo vai ser no Maracanã, então isso também é outro peso. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro e deve manter essa liderança, né? Então, eu vejo o Flamengo superior ao São Paulo aqui, eu vejo o Flamengo saindo com a vitória, tá pagando 1,44 a vitória do Flamengo. Aí você tem duas opções, ou espera essa odds valorizar no ao vivo, né? Mas tem um ponto aqui que o Flamengo começa com muita intensidade, então pode ser que faça um gol no início do jogo, ou você utiliza outras ferramentas ali para poder subir a odds, como por exemplo, para o Flamengo fazer 3 escanteios, que é algo que ele faz com constância em todos os seus jogos. Então, mas eu vejo um favoritismo claro aqui do Flamengo, porque é uma equipe pronta. Então a gente tem uma equipe pronta contra uma equipe que a gente vai ter uma reformulação por conta da mudança de treinador e ainda está sofrendo com muitos desfalques, tá? Então não é porque eu sou flamenguista não, tá galera? Mas esse jogo eu vejo uma diferença boa. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que o Flamengo vai passar o carro. Eu sei que o Flamengo está passando por essas confusões aí fora de campo, mas dentro de campo o time é muito bom. Ah, perdeu o Gerson, beleza. O meio campo tem a volta do De La Cruz, então o meio campo provavelmente vai ser o Jorginho, o De La Cruz e o De Arrascaeta. Lá na frente provavelmente veremos o Luiz Araújo, o Plata e o Bruno Henrique, ou o Pedro. Então assim, o time é muito forte, velho. O time é muito forte, né? O único desfalque do Flamengo para esse jogo, além da saída do Gerson, né, que não é mais jogador do Flamengo, é o Pulgar. Então o restante está completo. Então aí eu vejo uma superioridade para o Flamengo aqui, tá? Olhando nos escanteios do Flamengo, para o Flamengo ter mais cantos, porque é uma boa. A tendência é essa, tá? A tendência é que o São Paulo jogue também de forma reativa. E também teremos um clássico, né? O Vasco contra o Botafogo. E, cara, me surpreendeu aqui essa odds, né? Porque o Botafogo fez um ótimo Mundial. O jogo contra o Palmeiras ali pesou, né? Porque foi um jogo que, foi covarde o Botafogo pra caramba. Mas, passou de um grupo da morte, um grupo muito difícil.
mas demitiu o seu técnico, né? O Textor não estava com a ideia boa ali, com o técnico, acabou demitindo e contratou o David Ancelotti, o filho de Ancelotti, que pela primeira vez vai assumir como treinador. Ele sempre foi auxiliar, agora vai assumir como treinador do Botafogo. Vamos ver como é que vai ser esse Botafogo, que está com um novo treinador e que também, né, perdeu alguns atletas. O Igor Jesus, que vinha sendo o principal jogador do time, uma perda muito grande do Botafogo, que já sofreu com a perda do Almada, do Luiz Henrique, e agora perdeu o Igor Jesus, com a perda do Jair, com a perda do Cuiabano. Então, o Botafogo vem com algumas perdas aí que pode impactar sim no time. O que me surpreende é essa odds, né? O Botafogo pagando 2,10 e o Vasco pagando 3,60, velho. Pra mim essa odds está desregulada, tá? Tá desregulada. O Vasco, antes da parada, o Vasco fez boas atuações, inclusive uma grande atuação contra o São Paulo, que depois daquela atuação o Zubeldia, inclusive, foi demitido. E esse time do Vasco, antes da parada, estava jogando muito bem, né? O Diniz conseguiu fazer esse time ter a bola, fazer esse time atacar melhor. Tem os problemas defensivos pelo estilo de jogo do Diniz, né? Mas foi um time que atacou muito bem, que conseguiu marcar gols na maioria dos jogos ali com o Fernando Diniz, né? O Nuno jogando bem, o Felipe Coutinho jogando bem, o Verratti, né? Então, assim, o time do Vasco melhorou e é um time bem ofensivo. Algo que vai... E esse jogo é em São Januário, então algo que ainda fortalece mais aí é olhar para esse lado do Vasco. O handicap, eu no ao vivo vou estar de olho, né, nesse jogo, um dos jogos que eu vou estar assistindo. Eu vou estar de olho no possível Vasco empate, tá? Ou o handicap ali favorável para o Vasco, porque eu acho que essa odds está desregulada. Mas uma odds que eu encontrei muito boa é para o Vasco marcar um gol. Tá pagando em 50 para o Vasco marcar um gol. Inclusive vou deixar aqui na descrição. E cara, se a gente for olhar os últimos jogos, como eu falei, o Vasco melhorou ofensivamente, né? O Vasco marcou gol aqui, ó, contra o São Paulo, marcou 3. Isso desde que o Diniz assumiu, obviamente, tá, galera? Marcou 3 contra o São Paulo, aí não marcou contra o Bragantino, mas, cara, quem assistiu esse jogo sabe, o Bragantino marcou 2 gols rápido, mas o Vasco teve um volume de jogo muito grande. Perdeu muitos gols mesmo, era para ter marcado. Marcou 3 contra o Melgar, marcou contra o Fluminense, né? Aí teve aquele jogo contra o Operário, marcou 3 contra o Fortaleza, esse foi a estreia do Fernando Diniz, né? Não, na verdade teve esse jogo contra o Lanús. Mas esse jogo contra o Fortaleza também foi um jogo bem marcante do Diniz. E, cara, como eu falei, com o Fernando Diniz é outro Vasco, tá? Então, para marcar um gol, eu achei uma odds muito boa, acima de 1,50. Tô dentro, tá? Tô dentro dessa. E o Bahia vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que tá vivendo uma crise, né? O Hulk se pronunciou agora, teve reunião com diretoria, porque tá com salários atrasados. E, cara, eu não sei qual vai ser essa postura do Galo aqui não, tá? Não sei qual vai ser a postura do Galo, dos atletas, com salário atrasado. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não foi pago os salários atrasados dos jogadores, tá? O Galo tá vivendo uma certa crise aí financeira muito grande, com mais de 1 bilhão de dívidas, tá complicada a vida do Galo. E o Bahia hoje é um time mais organizado, é um time mais pronto, é um time coletivamente melhor, vem de uma grande vitória contra o Fortaleza, em casa pela Copa do Nordeste, e vai focar nesse Brasileirão, até porque foi eliminado da Libertadores, né? Então o foco do Bahia acredito que vai ser direcionado para o Brasileirão, para voltar para a Libertadores, e vai ser direcionado também, e até para conquistar o título, e vai ser direcionado também para a Copa do Brasil. E a Sul-Americana vai ser ali o terceiro plano, né? Mas o Brasileirão acredito que vai ser o foco máximo do Bahia aqui. E também eu gosto das cotações e eu gosto desse empate anula Bahia, tá? Empate anula Bahia, o jogo na Fonte Nova, eu gosto bastante. Esse Galo tem sérios problemas defensivos e ainda conta com esses problemas extra-campo aí de salário de jogador, tá? Que pra mim isso é relevante, tá? Isso pra mim é relevante. Na Série B nós temos Grêmio Novo Horizontino contra o América Mineiro. O América Mineiro que o presidente postou lá depois do jogo da derrota deles no último jogo, né? Postou dizendo: esse é o pior time que eu já vi, que foi a derrota contra o Atlético Clube. O próprio presidente falou isso. E vai enfrentar o Novo Horizontino, que é um time bem organizado, um time que sempre está brigando ali para subir, né? Nos 2 últimos anos brigou para subir, acabou não conseguindo. Esse ano está na briga novamente. E é um time muito consistente em termos de gols marcados. E o América tem problemas defensivos, como eu já citei aqui. Eu gosto pro Novo Horizontino marcar um gol para esse jogo, tá? O gol do Novo Horizontino tá pagando 1,25, aí para você combinar numa dupla é muito boa. Paysandu contra Atlético Goianiense, eu gosto de olhar pro cenário do over 1,5, que tá pagando 1,50, tá?
porque o Atlético Goianiense é um time bem ofensivo, o Paysandu em casa também costuma ter essa postura mais ofensiva, então acredito que vai ser um jogo aberto, acredito que vai ser um jogo favorável para gols, tá? Vai ser um jogo favorável para gols, na minha opinião, apesar de 50% dos jogos deles, né, ter acontecido over 1,5. Mas esse confronto específico, pelo estilo de jogo das duas equipes, acredito que vai ser bacana para isso. Dois times que vai brigar para não cair, que é o Paysandu, e o Atlético Goianiense eu acredito que vai conseguir brigar pelo acesso, tá? É um time bom pra caramba do Atlético Goianiense. Outro que tem que brigar para subir é o Atlético Paranaense, está aqui com 23 pontos, e vai jogar contra o Goiás, está com 30. É uma briga direta do G4 aqui, né, velho? Então é muito importante essa vitória pro Atlético Paranaense. Mas óbvio, vai enfrentar uma equipe muito boa, muito organizada. Aqui eu gosto de trabalhar o gol do Atlético Paranaense, tá? Para o Atlético Paranaense marcar pelo menos um gol, tem um time, um ataque muito qualificado. Eu deixo para vocês. E na MLS, cara, o que eu quero falar para vocês sobre a MLS é o seguinte. Ó, trazendo aqui para vocês os últimos resultados, né, dos jogos da MLS. Olha quantos jogos tivemos ambos marcam na rodada, tá? Olha quantos jogos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos. Cadê mais? 10, 11, 12. Cara, 12 jogos tivemos o ambos marcam. E 3 não tivemos, tá? São 15 jogos na MLS, são 15 jogos por rodada. E dos 15 jogos na rodada, tivemos 12 ambos marcam. Em 3 jogos não aconteceu, em 12 aconteceu ambos marcam. E quando a gente para olhar a odds média do ambos marcam nos jogos da MLS, paga 1,50, 1,55, geralmente é isso que paga. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês para mim, é o melhor campeonato para se trabalhar o ambos marcam, é o campeonato que eu mais trabalho ambos marcam. Eu tive muitos greens aqui nessa rodada, se eu não me engano foram 7 greens e um red que eu tive, porque um dos jogos que eu apostei no ambos marcam não bateu, que foi esse jogo do Nashville contra o Philadelphia, que não bateu, ambos marcam. Aqui desse Los Angeles eu fui na vitória deles, teve outros jogos também que eu fui na vitória, mas a maioria foi o ambos marcam e bateu, tá? Então foram 6 greens e um red. Cara, 6 eu fui 7 greens e um red. E, cara, é absurdo esse campeonato para ambos marcam. Então, o que eu quero dizer para vocês olhem com carinho. Aí você vai olhar o mercado de gols, esses jogos da MLS, que são jogos favoráveis para gols, tá? Tem 2 favoritos aqui que eu listo, que é o Orlando City contra o Montreal. O Orlando é favorito, vai jogar em casa. E tem também o Los Angeles, que é favorito diante do Dallas, tá? E vocês dá para apostar na vitória deles, que também é muito bom. Os outros jogos, olhem para o mercado de gols. Ou over 1,5, ou ambos marcam, ou até mesmo ao vivo, o Go HT, que é muito bom, é válido trabalhar esses mercados, tá? Então, por exemplo, o jogo aqui do Charlotte contra o New York, é um jogo bom para ambos marcam. Cincinnati contra Columbus é bom para ambos marcam. Philadelphia contra o Red Bull é bom para ambos marcam. O jogo do Inter Miami é um jogo bom para ambos marcam e bom para o gol no primeiro tempo. O Minnesota contra o São José é bom para ambos marcam. Chicago contra o San Diego é bom para ambos marcam. O Sporting Kansas City contra o Seattle é bom para ambos marcam. Colorado contra o Vancouver é bom para ambos marcam. Então esses jogos são jogos bons para você trabalhar com ambos marcam, mercado de gols, tá de olho no Gol HT. E Orlando com Los Angeles é favorito para jogar dentro de casa contra adversários mais frágeis, tá? Galera, é isso. Espero ter te ajudado nesse sabadão. Lembra de se inscrever no evento que eu vou fazer gratuito, que vai te ajudar muito, tá? Se inscreve logo para você não ficar de fora. Tamo junto, vamos para cima.